A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui lecionando mais uma aula diretamente aí para você no seu lar, as nossas lições que estamos estudando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta oportunidade e mais uma vez estar, Senhor, aqui na tua presença para lecionar esta aula, que tu possa continuar abençoando os teus filhos que estão, Senhor, a ouvir, a aprender, Pai, da tua palavra, Senhor. Tu possa cada dia nos abençoar, Senhor. Tu possa cada dia nos instruir, Pai, com teu Espírito Santo, para aprendermos das tuas santas escrituras. Assim, desde já eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, estamos hoje na lição número 10. O título hoje é o período milenial, né? Já passamos por várias etapas, né? Vários períodos na nossa lição, que estuda sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E hoje nós vamos estudar o período milenial. Na lição passada nós já estudamos a respeito do Tribunal de Cristo, da grande tribulação, né? E logo após esses eventos vem o período do milênio, né? No julgamento das nações. E hoje nós vamos estudar o período milenial. Amém, irmãos? A temática em foco diz assim: o reino milenar não é uma utopia judaica, mas uma realidade presente em toda a Escritura. Será um tempo de paz e justiça sobre a terra, onde Israel e a comunidade dos salvos glorificados de todos os tempos reinarão com Cristo. Então, irmãos, o reino milenial, né, como diz, não é uma utopia, é algo real, é algo literal que vai acontecer, certo? Depois de haver a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, então vem a era do reino milenial, onde nós vamos ver, irmãos, um período de muita bênção, muita paz, muita prosperidade, não igual à falsa paz e prosperidade dada pelo anticristo. Nós estudamos nas lições passadas a respeito da grande tribulação. Esse reino será um reino glorioso de muita paz e real. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o 10, que diz assim, o versículo 1: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4: E os tronos, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E abriram-se, glória a Deus, e acabando-se os 1000 anos, né? Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esta é a nossa leitura que nós fizemos a respeito do período milenial,
em Apocalipse, onde fica uma leitura que é mais clara, mas nós veremos também leituras no Antigo Testamento que falam sobre esse evento. Não trataremos nesta lição das escolas teológicas de interpretação do milênio, pois isso já foi feito na lição número 2. Então, irmãos, a respeito do período amilenista, né, pós-milenista, certo? Dê uma olhadazinha na lição número 2 sobre escolas escatológicas, né? Nós já estudamos a respeito daqueles que dos pensamentos, né, das teorias que tem a respeito do ensinamento a respeito do milênio. Nós cremos, né, somos dispensacionalistas, cremos que haverá o reino milenial de Cristo, um reino real e literal, certo? Então, para vocês entenderem melhor, para a gente não se estender muito na aula e falar sobre as escolas escatológicas, vocês dêem uma lidazinha, uma estudadazinha na lição número 2. No nosso canal tem todas as lições, para vocês assim dar uma revisada, certo? Estudaremos sobre aquilo que os profetas e apóstolos falaram, confirmado em falaram e que é confirmado em Apocalipse 20, os aspectos reais do reino milenial. Então nós vamos falar sobre o capítulo 20 de Apocalipse, que fala realmente do reino milenial de Cristo, como vai ser, né? O período que nós sabemos vai ser de 1000 anos, e vamos estudar as várias passagens onde falam a respeito deste grande evento que ocorrerá. Provas que o milênio será literal. Então, irmãos, como eu falei, o milênio, né, o tópico 1, nós vamos falar sobre que o milênio vai ser algo real, não vai ser algo fictício, porque há alguns que pensam que o milênio vai ser, já está acontecendo, que Satanás já está preso e tal, né? Tem as escolas escatológicas que vocês vão ver realmente o que alguns teólogos, não é na sua maioria, na minoria, pensam a respeito do milênio, um modo que eu vejo errôneo, mas o modo real, que o milênio será algo literal, vai ser algo que vai acontecer e é real. 1.1 no Antigo Testamento. Vamos ver aqui a respeito que fala do milênio do Antigo Testamento. Às vezes se argumenta que toda a concepção pré-milenista está fundamentada em uma única passagem bíblica e que nenhuma doutrina deveria se basear apenas em um texto. É algo que alguns argumentam, né, a respeito disso. Porque só fala do milênio em Apocalipse 20? Não fala só em Apocalipse 20. Vamos ver isso, certo? E 1:10 não só fala. Entretanto, sobre este assunto, acreditamos que a verdade não é bem essa, certo? A respeito do que se fala a respeito do milênio. No Antigo Testamento, encontramos passagens bíblicas que se referem a algum estado de restauração e perfeição da terra. Olha o que diz Isaías 2:2, diz assim, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Certo? Aqui está falando do período do reino milenial, né? O profeta Isaías profetizou que o monte do templo do Senhor será estabelecido, que será onde? Em Jerusalém, né? Nós veremos passagens posteriores que o Senhor Jesus vai vir reinar e será direto de Jerusalém, onde diz aqui, todas as nações correrão para ele. No entanto, este período de paz mundial em que o rei perfeito estará no comando nunca aconteceu e nem está acontecendo, certo? Ou seja, ainda não aconteceu o milênio, né? Como alguns dizem que o milênio já está acontecendo, já estamos passando pelo milênio, que Satanás já está preso, não, certo? Alguns argumentam que a atuação dele está limitada, por isso que diz que ele está preso, mas não. Satanás está solto, está enganando, Satanás está agindo. Isso só vai acontecer quando o reino for estabelecido, o reino milenial. Textos como os de Isaías, aí nós vemos aí várias passagens de Isaías, né? 2, Isaías 9, Isaías 65, Daniel, capítulo 2, 44, Zacarias 8:22, nunca se cumpriram, certo? Vai se cumprir porque... Não se cumprir porque só vai se cumprir no
no momento do reino milenial, certo? Milênio. Então, se você quiser pausar, né, o vídeo, você pode pausar o vídeo e ler essas passagens mais calmo, certo? Mas aí nós vamos ler mais adiante algumas dessas passagens a respeito dessas profecias que foram dadas pelo profeta Isaías, Daniel e Zacarias a respeito do milênio, certo? Uma das passagens que nós vemos, nós já lemos, foi Daniel 2, né, e 44, Isaías 2, 1 a 4 também que fala. Então lá na frente nós vamos ler a respeito disso também. Certamente seu tempo de cumprimento será no futuro. Podemos afirmar categoricamente que o Antigo Testamento predisse o milênio, certo? Isso só não diz, o Antigo Testamento só não fala a respeito do tempo, mas fala de um estado de paz que Jesus Cristo vai reinar, certo? Isso realmente fala, mas o Antigo Testamento ele não diz assim a quantidade de anos que será, certo? Mas fala desses momentos em que acontecerá o reino, como é que vai ser, certo? Nós vamos ver mais adiante. No Novo Testamento, passagem do Novo Testamento, Apocalipse 20, versículo 6, é uma referência específica sobre os aspectos reais, né, do milênio. O texto em questão fala que serão 1000 anos que terá início e fim. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 2. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. Então, nós vemos aqui que esse período em que o inimigo, Satanás, vai ser preso, né, será por 1000 anos, e quando se completarem os 1000 anos, ele vai ser solto da sua prisão. Será depois da grande tribulação e das bodas do Cordeiro, o evento este que seguramente não aconteceram, mas acontecerão no final. Então, nós vemos aí, né, que houve, nós nas aulas passadas vemos a respeito, né, da grande tribulação, né? Aí depois da grande tribulação acontecerá o julgamento das nações, né? Depois da grande tribulação, e logo após o reino milenial de Cristo. Nós estamos estudando agora. Satanás será preso, né? Alguns afirmam que ele já está preso, entretanto não é esta a realidade que vivemos, né? Como eu já falei, alguns dizem que ele já está preso, que a sua ação está limitada, que ele não está atuando do jeito que era para atuar, certo? Não, Satanás ainda não está preso, ele ainda está induzindo, está enganando, certo? E sabemos que a ação do inimigo é querer enganar e ludibriar a humanidade, as pessoas, né? Levar o máximo de pessoas para a condenação eterna. Então, nós sabemos que ele será preso no milênio, certo? Nota-se que a cada dia o mundo, né, vem de mal a pior, né? Ainda vemos influência do inimigo sobre a terra, como sempre vimos desde a queda. Então, estamos vendo aí que nessa gravura aí, né, nesse desenho aí, Satanás ele querer dominar o mundo, né? Porque o sistema muito pecaminoso, né? O sistema mundano pertence ao inimigo, né? Então, ele ainda está dominando. Além disso, se aguarda o governo do anticristo, né? Sem nenhuma referência de que o diabo esteja preso, será solto para dar poder para o anticristo governar. Então, nós vemos que se Satanás estivesse preso, né, ele não daria poder para o anticristo governar, né? Então, só para nós explicarmos que ele não está preso, só será no período milenial. Em Apocalipse 20, verso 7, nós vemos aqui, irmãos, Apocalipse 20, verso 7 e 8 diz assim: quando
quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Apocalipse 20, versos 7 e 8. Então, irmãos, isso acontecerá quando Satanás for solto. Ele vai sair a enganar as pessoas, as nações. Então, irmãos, para nós explicarmos melhor aqui a respeito que ele vai sair e enganar. Quem são essas pessoas que ele vai enganar? Nós devemos lembrar, irmãos, que houve o julgamento das nações, não é isso? As nações não foram julgadas, né? Aquelas nações amigas de Israel, elas foram escolhidas, né? Que são as ovelhas, e os bodes, que são as nações inimigas, no caso foram banidas, né? Por conta que foram inimigas de Israel. Aquelas nações que foram amigas de Israel, que são as ovelhas, elas vão para o milênio, mas num estado não glorificado como a igreja. Os irmãos têm que entender o seguinte, que no milênio haverá 2 tipos de povos. Quais são os povos? Serão aqueles povos que são das nações que foram, das pessoas que sobreviveram à grande tribulação, as nações amigas de Israel. Aquelas elas vão viver mais, vão ter mais, vamos dizer assim, mais expectativa de vida, vão viver mais, né? Tem até passagem no Antigo Testamento que fala sobre eles viverem mais anos, certo? Eu vou procurar para vocês esse versículo para que fique mais claro, certo? Esse versículo que fala sobre o período em que as pessoas vão viver mais. Então, irmãos, a passagem que nós podemos ver, eu quero que você abra também aí na passagem de Isaías, capítulo 65, e o versículo de número 20, mostra que as pessoas que, como eu falei, vão para o milênio, existem dois tipos de classes, né, de pessoas. A igreja, que foi arrebatada, que passou o período da grande tribulação nas bodas do Cordeiro, e agora, depois do período da guerra do Armagedon, o julgamento das nações, né, a igreja, ela com o seu corpo glorificado, entenda que a igreja estará com o corpo glorificado, cada um de nós, quando formos arrebatados, ou porventura estivermos, né, ou ressuscitarmos, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, entendam, certo? Então haverá pessoas no milênio, a igreja, as nações, né, as pessoas que sobreviveram à grande tribulação, e que foram julgadas no julgamento das nações, e aquelas pessoas que vão ter filhos, e aqueles filhos que nascerão no período da grande tribulação, são 1000 anos, então vão constituir famílias, os filhos dos filhos vão ter filhos, e assim essas pessoas elas vão ter um período, certo, de vida. As pessoas que vão nascer, que vão ter filhos, elas vão envelhecer, só que vão morrer vão passar mais tempo de vida, né? Vão ter uma expectativa de vida maior. Aqui em Isaías 65, versículo 20, diz assim, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, está falando de Jerusalém, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Olha só, quem morrer aos 100 anos, então haverá morte, certo? Ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, versículo 20.
plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, terá vida longa, não é vida eterna. A vida eterna só, no caso, para essas pessoas só vai acontecer depois. Nós vamos ver aqui um evento que acontecerá no final do milênio, então quando acontecer isso, essas pessoas elas vão ter direito, à vida eterna. Entendam, para que assim não pense que o milênio não haverá morte, certo? As pessoas vão nascer, vão crescer, vão constituir família e vão morrer também, mas vão morrer com uma idade mais, ou seja, aqui está dizendo que quem tiver 100 anos vai ser ainda jovem. Então isso quer dizer aí que vão morrer cerca de 500 anos, ou não sei, 300. Estou só especulando aqui se com 100 anos ainda está com a semblante de jovem, então pode-se dizer aí que vão morrer com 200, 300 anos, não sei, certo? Sei que vão viver mais no milênio, certo? Aí no versículo 25, que fala assim: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como um boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, isso fala sobre a questão do milênio, certo? Depois de tudo isso, em seguida, no lago de fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta, e a besta, que é o anticristo. Logo depois disso, aí Satanás vai ser lançado nesse lugar, lago de fogo. Nas epístolas paulinas 1.3, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 24 a 28, que o fim só virá quando Jesus entregar o reino a Deus o Pai, ele entregará o reino ao Pai quando houver destruído todo o império das forças malignas. Então, nós vemos aqui, irmãos, desculpa aí, aqui a câmera aqui deu uma... Pronto. Então, irmão, nós vemos aqui que isso acontecerá, como diz lá em 1 Coríntios 15, quando Jesus entregar o reino, quando for o final de tudo, nós vamos ver o final do reino milenial. Ao findar esses 1000 anos, ele entregará, no caso ao Pai, o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, então virá o fim, certo? Jesus reinará, tópico 2. Jesus reinará com a igreja glorificada. Então nós vamos ver aqui as pessoas, os que fazem parte da igreja. No milênio, Jesus reinará física, presencialmente. Seu reino será literal e universal. Então Jesus Cristo ele vai reinar no reino milenial, Será um reino teocrático. Cristo reinará com justiça sobre seus súditos, certo? Todas as nações do mundo todo virão até Jerusalém ver, Jesus e a igreja glorificada. A igreja nesse tempo não terá mais dano sobre a morte, será, como eu falei, a igreja terá seus corpos transformados, não mais passarão por esse processo de morrer, somente os outros povos que, como eu falei, estarão no milênio. Todos os que estiverem vivos quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo e ressuscitaram por ocasião do arrebatamento, reinarão com ele durante o milênio, tendo posições elevadas na administração do reino. Então, irmãos, haverá posições, certo? No reino. Isso quer dizer que quando Jesus lá entregou, você lembra da recompensa das coroas? Ali, irmãos, as coroas terão um peso na questão da administração no reino, certo? Então aqueles que receberam pedras preciosas, receberam ouro, prata, serão aqueles que terão posições elevadas na administração do reino. Então, glória a Deus por isso, porque Deus vai nos dar essa oportunidade, irmãos, de administrarmos o reino, porque trabalhamos aqui para a obra.
nós teremos posições. Não saberemos como serão essas posições, mas nós teremos posições para a administração do reino, certo? Então o padrão de vida será concebido no Sermão do Monte, que será a legislação do reino. Bem-aventurados, lá em Mateus 5, né, fala das bem-aventuranças, que os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então o Sermão do Monte é tipo algo que será distribuído, né, para a legislação do reino. Esta é uma verdade importante para a igreja hoje, que possamos permanecer em Cristo para reinarmos com Ele no milênio. Então a diferença, irmãos, é que a igreja glorificada estará com Cristo para reinar sobre aqueles que estarão na grande tribulação, que fazem parte desse ministério, né? Desse reino que será glorioso. Jesus reinará com Israel, 2.2. Israel será restaurado, a terra que lhe pertencerá, cabeça de todas as nações. Então, irmãos, nós vemos lá, né, só para nós lembrarmos na lição passada, que Israel, por ser oprimida lá na batalha do Armagedon, nós vemos que Israel ela foi atacada pelas as nações inimigas. Só que Jesus vai vir e vai destruir as nações inimigas, e Israel reconhecerá Jesus, o seu Messias, né? Então, Israel durante durante o milênio, ele será restaurado, e a terra que lhe pertencerá à cabeça de todas as nações. Então, Israel vai abranger mais reinos, mais vamos dizer assim, territórios, né? Nós vemos aqui vários territórios, ó, dado por Deus a Israel, né? Então vai ser não somente restrito a Israel, mas todas aquelas províncias que foi prometido para Israel assim conquistar, né? Em Canaã, em vários outros locais que Israel terá o direito e ficará, né? Será restaurado a terra para eles, certo? Aqui Jesus literalmente se assentará sobre o trono de Davi em Jerusalém e reinará sobre o mundo, certo? Não estou entendendo, né? Então o benefício que Israel terá será o território das nações, né? Que eles vão ter direito e serão privilegiados, né? Pelo período de paz e prosperidade dado a um verdadeiro território, né, que de Israel. Jesus vai reinar durante esses 1000 anos de Jerusalém. Então vai ser uma bênção muito grande, né? Todas as profecias sobre a restauração de Israel que encontramos no Antigo Testamento serão cumpridas. Aí as profecias sobre a restauração de Israel, né, lá em Isaías 35, 2, 65, Amós 9, Zacarias. Então você lê também essas passagens, né, e falam sobre Israel vai ser abençoado, né, vai ser restaurado, que encontramos no Antigo Testamento. O milênio será um reino predominantemente judaico, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o reino de Cristo, né, o milênio, será um reino judaico. Por que isso? Porque Jesus ele veio de lá, nasceu, né, em Jerusalém. Ele, apesar de ter sido morto, rejeitado, né, em Jerusalém, mas nós sabemos que através de Jerusalém e de Israel, Jesus reinará de lá, certo? Terá um privilégio, Israel, por reconhecer Jesus como Messias. Ele vai ser um reino predominantemente judaico, ou seja, vai ser exclusivamente judaico, porque Jesus vai reinar de lá, certo? Jesus está
afirmando a seus discípulos que haverá 12 tronos e que eles serão os governantes de Israel no milênio junto com Cristo, certo? Esses 12 tronos já acontecerá, né, no milênio, e se cumprirá, né, a promessa feita a Abraão de que Israel será povo de Deus para sempre, pois Deus não esqueceu do seu povo nem o substituiu, certo? Então Deus escolheu Israel e vai, apesar de Israel ter passado pela tribulação, pelo castigo de ter morrido muitos, né? Mas ela será novamente reconhecida como povo escolhido de Deus, e por ter através de Israel outras nações serão abençoadas e foram abençoadas, né? 2.3 Jerusalém será a capital. Como eu falei, tudo fluirá de Jerusalém. Isaías 2:3 diz que naquele tempo, o milênio, os povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Jacó, para que nos ensine o caminho, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Lá, como eu falei, de Jerusalém, certo? Nada disso aqui aconteceu ainda, pois será um tempo de restauração. Então só vai acontecer só no período milenial. Em Isaías 62:7 está escrito: e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Zacarias 8:22 diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Então essas nações, né, esses povos que, como eu falei, que sobreviveram à grande tribulação, que nasceram, viveram e morreram, também vão participar desse reino milenial e vão buscar Cristo em Jerusalém. No milênio, Jerusalém será exaltada, né, acima de todas as cidades da terra, e assim atrairá os habitantes de todo o mundo para adorar o Senhor em Sião. Jerusalém será a cidade de destaque mundial, né? Ensinadas por Deus, as nações terão todas as suas disputas resolvidas e enfim obterão a paz universal. Certo, irmãos? Tópico 3, o milênio. Satanás será preso, Jesus reinará e haverá perfeita paz. Então no milênio Satanás será preso e as nações que estarão na terra nesse período terão a oportunidade de reconhecer que o caminho de Deus é o melhor, certo? Então Satanás ele vai ser preso por esse momento, a retidão dominará os povos, mas mesmo diante de uma situação tão favorável, muitos ainda falharão, estarão sujeitos ainda, apesar de que Satanás está preso, mas ainda essas pessoas ainda terão o que? A natureza pecaminosa, a natureza ainda adâmica, carnal, que está ainda, apesar de que o inimigo ainda nesse período estará preso, mas as pessoas ainda terão em seus corações ainda a natureza adâmica, né? Então muitos ainda vão falhar. Esta é uma prova para hoje de que o pecado é grave e tão maligno quanto possa ser, o pecado. Então muitas pessoas culpam Satanás por seus fracassos espirituais, e ainda que ele não seja inocente, o pecador também não é. Então, irmãos, muitas pessoas aludem a Satanás a culpa para tudo, certo? Mas nós temos que ver uma coisa, irmãos, que além do inimigo, nós temos mais dois inimigos, né? Temos Satanás, o mundo com sua corrupção, certo? Com seus atrativos, e a nossa carne, a nossa natureza. Então, irmãos, isso mostra que mesmo se hoje, por exemplo, Satanás estivesse preso, mas nós ainda teríamos as influências malignas através do mundo e da nossa carne, da natureza. Isso será igualmente no milênio. O milênio lá terá um período de paz, de prosperidade, mesmo Satanás preso, mas as pessoas que ainda não foram transformadas, fala assim, transformadas na questão dos seus corpos serem glorificados e não haver mais corrupção, como aconteceu com a igreja, o povo de Deus, né, com a igreja. Isso
não será igual àqueles que nascerem, as nações que sobreviveram à grande tribulação, porque, como eu falei, os corpos ainda não foram transformados e estarão sujeitos a isso, essa natureza pecaminosa. Quando o príncipe da paz, né, reinar, a paz absoluta, enfim, chegará. Isaías 2:4 diz assim: Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías 2:4. Então, quando houver esse período milenial, né, haverá paz, certo? Porque o príncipe da paz estará reinando, certo? Muitas nações, todas as nações não terão, né, transformarão as suas armas em ferramentas de trabalho durante esse período. Até a natureza, né, será restaurada, pois em Isaías 65:25 diz que o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com boi, mas o pó será comida da serpente. Não farão nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A natureza, né, que vai ser também restaurada, ou seja, os animais carnívoros deixarão de comer carne, comerão feno, serão herbívoros, certo? Aí o leão comerá feno, então quer dizer que o leão ele não mais comerá, não será mais o predador dos animais, da sua cadeia alimentar, porque será restaurado o equilíbrio da natureza. Os animais viverão em harmonia. Então, a natureza será equilibrada também no milênio, certo? Satanás será solto, período de Satanás solto, né? No final do milênio, Satanás será solto e voltará a enganar. Então, irmãos, entendam aqui, ó, como eu falei, é preciso lembrar que não serão os salvos redimidos que serão enganados por Satanás, certo? Não serão esses, falei, né, a igreja, mas os nascidos no milênio, descendentes das nações que sobreviveram à grande tribulação. Então, esses é que serão alvo do inimigo para serem enganados. Os nascidos no milênio, descendentes das nações que sobreviveram à grande tribulação. Sabemos que será um tempo perfeito. Mesmo assim, Satanás ainda enganará a muitos. Então, o inimigo ainda vai enganar muitos com seu poder de persuasão, de querer mostrar que não é bem assim, que não. Ou seja, ele vai arrumar um meio, né? Um meio de uma trama para querer ainda enganar muitos. Infelizmente, muitos serão enganados ainda. Isso porque essas pessoas, apesar do ambiente favorável, nunca foram redimidas. Nunca foram salvas, né? Esta é uma prova de que o pecado é inerente à natureza humana caída e que só o sangue de Jesus pode removê-lo, certo? Então, como eu falei, a natureza adâmica ainda existirá nessas pessoas. Satanás será solto, mas por um pouco de tempo ele seduzirá alguns a se rebelar contra Deus. Alguns irão, né, se rebelar contra Deus, ele vai induzir que nada disso é verdade, ele vai inventar mentiras, né, para que as pessoas sejam enganadas para se rebelarem contra Deus. Também conseguirá reunir as nações para a batalha, cercarão o arraial dos santos e a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, e ainda muitas nações ele vai reunir para a batalha e vão querer cercar, né, os santos, o arraial dos santos, para querer destruir, né, para querer batalhar, de maneira que Satanás assim os iludiu para que guerreassem contra os santos na cidade de Jerusalém. Deus fará descer fogo do céu que consumirá todos. Então isso não durará muito tempo, certo? Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Então, nesse momento, né, nesse período, Satanás ele vai, no final de todas as coisas, as nações que foram contra, que foram ainda enganadas por ele, serão lançadas, né, no lago de fogo juntamente com Satanás.
Então, irmãos, para concluirmos, os profetas do Antigo Testamento, em muitos momentos, falaram de um tempo de restauração e glória para Israel e toda a criação que até hoje nunca se cumpriu. Jesus e os apóstolos falaram de um tempo que a igreja redimida reinaria gloriosa. O Apocalipse nos revela que esse tempo será um período de 1000 anos, onde Cristo reinará fisicamente com Israel e a igreja sobre as nações. Demos graças a Deus que nos criou em Cristo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e só os que estão nele reinarão. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, que Deus possa abençoar, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E os que não entenderam, estou aqui pronto para responder, né, no grupo. Se vocês quiserem fazerem perguntas, tirar alguma dúvida, estarei disponível para responder. Amém, irmãos? Então vamos orar concluindo. Senhor Deus e Pai, neste momento te agradeço por esta oportunidade de estar na tua presença, concluindo mais uma lição, Senhor, que tu possa abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor, e que tu possas neste momento, Pai, abençoar todos que com amor, Senhor, estão abraçando esta obra, estão, ó Deus, assistindo estas aulas, aprendendo conosco, Pai, e cada dia nos dá sabedoria, Senhor, entendimento, para poder, Senhor, lecionar estas aulas. E que o Senhor possa nos permitir que na próxima lição nós estejamos aqui para aprender, Senhor, e abençoar também aqueles que querem aprender. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima lição, querendo o Senhor.